O que nasceu como uma tentativa de bater de frente com os comandos em ação, acabou virando um fenômeno mundial. Muito por causa do icônico desenho animado do herói musculoso de Eternia. Mas antes de dominar as telas, He-Man já fazia sucesso nas prateleiras. Foi com uma coleção de bonecos que esse universo, cheio de magia, espadas e músculos, começou a ganhar vida na imaginação da criançada. Depois de deixar passar a chance de criar os brinquedos de uma certa saga chamada Star Wars, a Mattel percebeu que precisava correr atrás do prejuízo. Com a Barbie dominando o universo das meninas, a pergunta que não saía da cabeça dos executivos era: como conquistar os meninos? A empresa já havia tentado entrar nesse território com o Big Jim, um herói fortão e aventureiro, mas ele não foi páreo para os comandos em ação da Hasbro. Era a hora de pensar em algo maior e com mais músculos. Naquela época, assim como os comandos em ação e o próprio Big Jim, os bonecos costumavam ter um visual mais magro e atlético, nada muito exagerado. Mas tudo começou a mudar no verão de 1980. Foi quando a Mattel garantiu os direitos de um filme que prometia causar barulho: Conan o Bárbaro. Inspirado por esse clima de espada e feitiçaria, o designer Roger Sweet teve um estalo que mudaria tudo. A ideia de lançar brinquedos atrelados ao filme foi rapidamente descartada, já que Conan era considerado violento demais para o público infantil. Mas a semente já estava plantada, e ao se deparar com a arte poderosa e fantástica de Frank Frazetta, Roger Sweet encontrou a faísca que precisava. Foi aí que surgiu um conceito direto e impactante: bárbaros e monstros. E com essa mistura de magia, espadas e músculos, ele começou a moldar o que se tornaria uma das linhas de brinquedos mais icônicas dos anos 80. Roger Sweet botou a mão na massa de verdade, criou protótipos, testou formatos e foi além. Pensou em armaduras destacáveis, acessórios variados e até um quadril que girava, dando mais ação às poses de batalha. Mas o diferencial era o corpo, nada de boneco esguio dessa vez. Ele criou um herói com músculos exagerados, praticamente esculpido como uma estátua de guerra. Era algo totalmente novo na época e chamava a atenção logo de cara. 3 figuras ficaram prontas para o teste com o time de marketing da Mattel: um guerreiro espacial, um soldado moderno e, claro, um bárbaro. Todos com os corpos musculosos ao extremo e aquela pose levemente curvada, prontos para a batalha. Só faltava batizar o herói. E aí que veio o estalo de Roger Sweet. Ele juntou tudo o que remetia à força bruta e masculinidade num nome só: He-Man. No dia de apresentação, vários designers da Mattel apresentaram suas ideias, tentando chamar a atenção dos chefões. Na primeira fila estava ninguém menos que Ray Wagner, o presidente da empresa, o mesmo que havia deixado passar a chance de fabricar os bonecos de Star Wars. E depois de ver os bonecos de Sweet, Wagner teria soltado uma frase que ficou para a história. Abre aspas: "Esses têm a força." Estava decidido então, He-Man havia nascido. E com a aprovação dos chefões da Mattel, Roger Sweet e sua equipe de fato botaram a mão na massa e começaram a montar o primeiro pacote oficial de brinquedos da nova linha oficial, os Mestres do Universo. Mesmo com o sinal verde, o projeto ainda era arriscado. He-Man não vinha de um desenho, nem de um filme. Era uma criação totalmente original, sem nenhuma marca conhecida por trás. Mas esse salto no escuro aconteceu em 1982, quando o herói bombado e seus aliados finalmente foram apresentados ao mundo. E a primeira turma trouxe já os personagens como o Mentor, Attila, claro, o He-Man. E do outro lado, os clássicos vilões, tinha o temido Esqueleto, o Homem-Fera, o Aquático. E o universo de Eternia ganhava
ganhava vida com o imponente Castelo de Grayskull, uma peça central na coleção. E já o herói podia vir em versão dupla, montado em sua nave de ataque ou no clássico gato guerreiro. A Mattel apostou tudo no visual de bárbaro e monstro nesse começo. Pelo menos por enquanto, a ideia inicial de misturar tudo com ficção científica foi deixada de lado. Segundo Roger Sweet, a Mattel começou apostando alto. O marketing estimava um investimento de cerca de 7 milhões de dólares só no primeiro ano de He-Man. Mas quando os bonecos foram apresentados e a indústria de brinquedos rapidamente respondeu com entusiasmo, os planos cresceram rápido. Resultado, quase 40 milhões em vendas logo no ano de estreia. O sucesso foi tão estrondoso que no ano seguinte os números dobraram. E em 1984, He-Man já estava ultrapassando a marca de 100 milhões de dólares em venda. Não deu outra, o herói virou um fenômeno tanto nos Estados Unidos quanto em outros cantos do mundo, e o grande responsável por essa explosão, o desenho animado He-Man e os Defensores do Universo, que levou as aventuras de Eternia para a TV e conquistou uma geração inteira. Logo depois do lançamento dos brinquedos, a Mattel fechou um acordo com o estúdio Filmation para transformar He-Man em um desenho animado. O resultado foi algo que misturava, como nunca antes, o entretenimento infantil com propaganda. Basicamente um comercial de 30 minutos vendendo os produtos da Mattel de forma bem divertida e disfarçada. E funcionou. O desenho grudou He-Man na cabeça das crianças e transformou os brinquedos em um item obrigatório pelo mundo. Parte do segredo do sucesso também vinha dos pais. Eles curtiam o fato de que ninguém de verdade se machucava nas lutas, e principalmente que no final de cada episódio tinha sempre uma lição de moral passada pelos heróis. Isso deixava a escolha do presente muito mais fácil na hora de dar um presente de aniversário ou de Natal. He-Man era visto como uma opção do bem. Com aquele corpo trincado, bombado e uma cabeleira loira esvoaçante, He-Man era impossível de ignorar. Equipado com acessórios removíveis e uma mola interna que permitia movimentos de ataque, ele logo se tornaria o padrão para toda a linha. Mas He-Man não era só um boneco musculoso, ele virou um símbolo para a cultura pop. Reconhecido no mundo inteiro, ao lado do seu arquirrival Esqueleto. Roger Sweet sabia que o segredo era manter tudo simples, mas versátil, e por isso os bonecos podiam ser relançados com outros visuais. E assim surgiram versões como Laser Power He-Man, que empunhava uma espada amarela brilhante, e Thunder Punch He-Man, que vinha com uma mochila, onde se encaixavam espoletas, fazendo barulho de verdade nas batalhas. O Castelo de Grayskull, sem dúvida, foi a peça mais icônica da linha Mestres do Universo. Todo mundo queria ter um. Era um item essencial para qualquer garoto que queria recriar as épicas batalhas do desenho. O castelo vinha com tudo: alçapão, canhão a laser, elevador, tudo para garantir horas de diversão, que é claro, combinados com os bonecos que eram vendidos separadamente. He-Man é um exemplo raro de série e brinquedo infantil que conseguiu ultrapassar o seu público-alvo, furou a bolha, alcançou uma legião muito maior, graças ao desenho animado, uma trilha sonora empolgante e bordões inesquecíveis que garotos ao redor do mundo não paravam de repetir. E He-Man se mantém muito relevante mesmo muito tempo depois do auge do lançamento dos brinquedos, que aconteceu lá por 1986. E obviamente tudo isso não poderia parar por ali. Teve os brinquedos, teve o desenho e logo veio o filme. He-Man chegava ao cinema. O filme quis fazer com que tudo começasse em Eternia, mas logo teve uma mudança, e foi preciso a volta para a Terra logo no início.
Um ponto que gera muito questionamento e crítica sobre o filme, né? O fato dele ser ambientado na Terra em vez de Eternia. Outro ponto questionável é o fato de que personagens icônicos como Corpo e Gato Guerreiro não fazerem parte do filme. A resposta é que teria sido muito caro fazê-los, pois não havia muitos efeitos especiais na época. O diretor Gary Goddard escalou para o filme o astro Dolph Lundgren, que tinha acabado de sair do sucesso de Rocky IV como Ivan Drago, e antes disso também vinha de um filme de James Bond, Na Mira dos Assassinos, então era apenas o terceiro filme dele como ator, e era o primeiro trabalho como um verdadeiro astro e protagonista de ação. William Stout foi contratado para desenvolver o enredo do filme. Ele e o diretor Gary Goddard eram fãs dos quadrinhos de Jack Kirby, e William assumiu a partir daí. Ele ficou responsável por praticamente tudo: efeitos especiais, fantasias, figurinos, decoração, tudo o que estava na tela. Não poderia ter sangue na espada e etc, porque He-Man não matava ninguém, e era preciso se parecer com um boneco. Essas eram as exigências da Mattel. E então chegaram à versão final. O roteiro inicial previa Esqueleto e as suas criaturas ruins, então He-Man acabava com eles usando a sua espada. Mas a Mattel não deixou, porque He-Man não fazia isso, He-Man não matava. O diretor do filme tentou rebater, dizendo que era um filme de ação, que tinha que ter um pouco mais de violência nas telas. Mas a Mattel disse não, que ele não poderia matar e que estavam fazendo um filme para crianças. E que quando se mata alguém com uma espada enorme, não seria algo muito bonito de se ver. O filme foi até transformador na carreira de Frank Langella, que tinha passado 40 anos fazendo seus filmes e quase nunca sendo um dos principais. E ele foi importante para o papel, se debruçou nas falas, na criação dos diálogos, lendo livros de grandes autores como Joseph Campbell em O Herói de Mil Faces. E isso fica claro quando ele solta a frase icônica do filme: "Me fale sobre a solidão de ser bom, He-Man. É igual à solidão de ser mal?" E mesmo que a boca dele estivesse preso pela prótese, dava pra ver a grande performance dele. O rosto cheio de ossos era expressivo e não inibia o ator de falar, de certa forma. Todo vilão quer conquistar o mundo, ainda mais aqueles clássicos dos anos 80. E Esqueleto não foi diferente, queria conquistar o universo, dominar o mundo, pegar He-Man, essas coisas. Não se tinha muita capacidade digital, então tudo envolvia uma arte prática, como a pintura. E cabe dizer que os pintores de cenários do filme eram muito bons. A pintura de cenário é tipo uma situação temporal, aquela que a gente vê por poucos segundos, mas ficávamos impressionados. Grayskull é muito bonito no filme, uma mistura de arquitetura clássica com elementos tecnológicos, cores e luzes cintilantes, neblinas aparecendo e desaparecendo. A Mattel tinha uns 50 ou 60 personagens de mestres do universo e queria todos eles no filme, mas a produção decidiu apenas selecionar os mais populares do desenho e das linhas de brinquedo, e até criou alguns personagens novos que depois também se tornaram brinquedos. Em meados dos anos 80 tinha pouco CGI mesmo, e praticamente toda a maquiagem do filme era látex colado. O ator que fez o Homem-Fera, por exemplo, desmaiava de vez em quando, por causa do calor. Anthony DeLonges treinou Dolph Lundgren para a arte da espada por pelo menos um mês. Dolph Lundgren estava muito forte e fisicamente capaz na época. Ele era um verdadeiro atleta, e isso foi fundamental para o papel porque a espada era realmente pesada e ele era capaz de segurá-la. A influência para as boas cenas com as lutas de espada veio dos filmes de Errol Flynn, Capitão Blood e O Gavião do Mar.
Nitidamente, o orçamento do filme era limitado e começou a ficar ainda mais escasso para a produção do fim do filme, que previa uma luta complexa entre He-Man e Esqueleto, mas que teve que ser drasticamente simplificada e reduzida. Tudo era gravado ali num set que não tinha nem ar-condicionado, então você imagina ali todo aquele pessoal com látex colado, um calor infernal, gente desmaiando, acordando, desmaiando de novo. Então tudo isso teve que ser muito reduzido e o final do filme acabou devendo, né? Porque a gente esperava uma grande luta entre os dois. No fim das contas, com todos os pesares, o universo criado pelo filme é legal, não podemos negar. E tem algo nesse filme que ainda deixa ele encantador, que é o fato de que, mesmo não sendo perfeito em efeitos especiais como os filmes de hoje em dia, ele tem uma coisa meio que de mão na massa, sabe? Uma ideia meio que original, uma paixão envolvida. Então isso faz com que a gente valorize ele mais do que ele mereça, talvez. Chegou perto de algo que estava sendo feito na época, como o Cristal Encantado, A História Sem Fim, A Lenda ou até Labirinto. Filmes dessa linha, assim, que usavam os recursos disponíveis na época. Houve uma grande decepção nas bilheterias, mas não deixa de ser um clássico nos anos 80. Então, para finalizar o vídeo, eu vou fazer algumas perguntas porque eu quero a participação de vocês nesse vídeo nostálgico. Primeiro, você teve algum boneco do He-Man? Você teve o castelo de Grayskull? Segundo, o que você achava do desenho He-Man? É um desenho que marcou a sua infância, a sua geração? Terceiro, qual é a sua opinião sobre o filme lá dos anos 80 com Dolph Lundgren? E quarto, por último, você está esperançoso sobre esse novo filme do He-Man que vai ser lançado em 2026? Qual é a sua expectativa? E se você gostou desse vídeo, deixe também o seu like, se inscreva no canal se for novo por aqui e até o próximo vídeo!